Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MMCast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E para mais um papo bem descontraído e cheio de conteúdo, eu tenho comigo aqui novamente Dr. Helder. Dr. Helder, tudo bem aí? Como estamos? Tudo certo, tudo bem, Maurão? E aí? Obrigado bem. Aqui por mais um programa cheio de conteúdo. Mais Vambora. Um papo legal. Isso e ó, aí. Hoje o tema de hoje é um tema complexo, certo? Mais um. Mais um, né? Mas é um tema atual. A gente até estava falando nos bastidores, porque, né? Sim. Por que a gente trouxe esse tema, né? Que é o colecionismo como supressão da frustração. E é muito interessante a gente até comentar por que a gente trouxe isso, né? É mais um resquício lá justamente da pandemia. Sim, certo? sim. Onde a gente teve muitas frustrações, muitas separações de casais. Nossa. Não foi por colecionismo, por causa do colecionismo, tá? Não, Isso não não é foi. por conta É disso. verdade. É verdade. Mas realmente foi um período de muito estresse. E aí, Sem muita dúvida. gente, a palavra frustração, acho que foi repetida várias vezes, principalmente sentida, certo? Sem dúvida. Em função das pessoas não conseguirem Sair de fazer casa, aquilo que. né? Fazer, não só sair de casa, mas sair de casa era uma das coisas, né? Mas de É você verdade, é verdade. É verdade. efetivamente de você fazer coisas que você gostaria, mas que você não podia. E aí É você verdade. tinha esse sentimento justamente da frustração. Até certo? porque teve gente que foi privilegiada, entre aspas, de conseguir trabalhar de casa, né? Sim. Mas teve gente que não, né? Teve gente que teve que lidar com essa frustração toda do período pandêmico, tendo que sair para trabalhar, porque não tinha o que fazer. No home office, para a grande maioria, na verdade, da população, não existiu, né? Então é verdade o que você está falando, né? Então, e aí o colecionismo, pelo fato dos correios estarem abertos, as pessoas poderem comprar, né, usar, né, as próprias lojas, né, entregando via motoboy na portaria do prédio, ou, né, principalmente a questão dos correios. Você vendeu muito durante a pandemia, não vendeu, Mauro? Ah, sim, Você sim, vendeu sim. muito, não vendeu? Os colecionáveis. Não que você não vendia antes, entendeu? Mas assim, eu acho que aquela coisa de Não, potencializar, né? teve uma potencialização absurda, né? Você tava fronteiras fechadas, as pessoas em casa, estressadas, sabe? Na verdade, existia não só essa questão da frustração, mas o medo mesmo, né? O medo do desconhecido, do que ia medo do acontecer mesmo. desconhecido, do O que vai incerto. acontecer, né? É isso mesmo, exatamente isso. Tanto que é engraçado, né? Quando você olha agora para as pesquisas, né? Pesquisas que retrataram o consumo no período da pandemia, muitas e muitas categorias cresceram em vendas loucamente. Né? Videogame, Bebida computador. alcoólica. Computador, porque bebida alcoólica, pior, você tá. Bebida alcoólica. Não é o nosso caso, viu? Não é o foi nosso caso. Né? Não, com certeza não. Mas computadores, é verdade. Então, Coisas celular, né? E um deles foi o colecionismo. Né? O hobby. O hobby de você comprar um colecionável aconteceu ali. E até a gente comentou lá naquele capítulo do mercado de colecionismo no Brasil, quando a gente estava realmente lá nos finalmente, a gente falou, eu coloquei a questão de que hoje, 2023, tem muitos colecionadores que eles estão abandonando aquilo que eles começaram durante a pandemia, né? Aquilo funcionou talvez como uma válvula de escape, ou supressão, como a gente vai explicar aqui, né, da frustração de não conseguir sair para jantar, de não conseguir ver os pais, porque senão você poderia causar um mal né, de saúde para os seus pais, de não poder viajar, de não ter sentido de trocar de carro, né? E aí acabou entrando no colecionismo, falou, putz, isso aqui tá legal, e aí vi uma série
né, no streaming, né, que é uma das coisas que você conseguia fazer. Então a gente, enfim, e aí hoje esse pessoal tem muitas pessoas que a coleção não tem mais sentido e acabou vendendo, e aí você, inclusive, até porque você que passou por essa experiência no relacionamento com esses, colecionadores e novos colecionadores, provavelmente você percebeu isso, não é, Mauro? O que eu quero dizer? Claro que você talvez tenha potencializado suas vendas para colecionadores que já eram colecionadores. Sim, e que se reconheciam como colecionadores há bastante tempo, sim. Mas também você, né, acabou estabelecendo relações e transações, né, comerciais com pessoas que naquele momento se tornaram colecionador. Então, colecionadores contingenciais. Né? E olha que coisa interessante, alguns eram contingenciais, mas teve alguns que, assim, compraram 100, 150, 200 peças e de uma hora para outra a coleção foi embora, né? Entendeu? Então foi um passatempo intenso, mais rápido, mas dentro de um, vamos assim, dentro de um período de coleção, né? Ou de um processo de colecionar, como a gente também já explicou em um dos nossos outros episódios. Tô falando, pessoal, tô dando muito spoiler de outros episódios, aproveitem esses episódios, né? O mercado de colecionismo no Brasil, o processo de colecionar, porque estão muito interessantes, né? E tem toda essa base que a gente está usando aqui. Sim. Mas enfim, e aí vamos entrar então agora nessa questão acho que da frustração, primeiro, né, explicar um pouquinho dessa questão da frustração, essa relação com a questão de nostalgia, no caso do colecionismo, né, e aí depois a gente entra para a questão da supressão, que seria o estágio seguinte. Eu queria colocar um adendo só, de falar o seguinte, a gente não está querendo polemizar aqui, né? Também é importante logo de cara a gente falar assim, não, então vocês estão querendo dizer o quê, né? Que todos os colecionadores de bonequinhos, de action figures, de estátuas são adultos frustrados, né? Porque você sabe que durante as entrevistas da minha tese, é importante falar isso, eu percebi a importância desse tema pelos relatos, Mauro, dos próprios colecionadores, né, quando eles faziam referências a carências ligadas ao passado, eu falei, opa, peraí, isso daqui tem algo diferente de nostalgia, isso não é só nostalgia, isso é algo mais. E aí que eu fui atrás de literatura, né, pesquisas anteriores também, falando, olha, não é que esse componente pode fazer sentido também para esse tipo de coleção? Então, eu estou querendo fazer esse adendo e essa ressalva, porque a gente não está querendo, obviamente, polemizar, né? A gente só simplesmente querendo dizer, de novo, que o colecionismo é um fenômeno comportamental complexo, né? E ele é explicado por muitos fatores. E um dos fatores, mais um dos fatores que ajudam a entender um pouco das motivações do colecionador é o tal da supressão da frustração. Então, ressalva feita. Exatamente, é uma das razões, né? Tem isso, que começou a colecionar pelo mesmo motivo que a gente apresentou no primeiro episódio, chamado Nostalgia, né? Exatamente. Falou, nossa, saiu um boneco da Yamato, vou pegar o do teu pé, pegar o canhar de Aquiles. Nossa, eu quero, entendeu? Eu não sei aí, Helder, o quanto você esperar para ter uma peça, né? Como uma peça da sua infância, e conseguir, pelo fato de você não ter a tecnologia para desenvolver, ou você não ter até a peça disponível no momento, ou enfim, né, os mais diferentes motivos, já que a gente sabe que colecionismo é uma coisa recente, né? Você está falando aí de 2003, 2004 e tal. Esse tipo de colecionismo é super recente.
Super recente. Então, Super. o quanto que você esperar, ou você procurar, ou você tentar achar a sua peça, né? O quanto que isso, na verdade, representa uma frustração ou não, né? Eu sempre quis ter, a minha vida de criança, eu sempre quis ter um Optimus Prime. Eu sonhava com ele até consegui-lo lá E você também não teve quando criança? Não. E você não teve? Não, eu fui ter quando eu já estava ganhando meu dinheiro. Como é que você brincava de Transformers quando criança? Então você precisa voltar nos nossos episódios que você não lembra, hein? Olha só, Não, mas como você brincava quando criança? Eu não lembro mesmo, mas refresca a minha memória. Você não tinha os Transformers, né? Você tinha os Converters e os Mutantes, lembra dessa história? Lembro. E você lembra dos Gobots também, né? Sim, os Gobots. Descobrimos que os Mutantes e os Converters, na verdade, eram Gobots. É, né? isso mesmo. Que um era da Estrela, o outro era da Glaslit, eu acho. Glaslit, né? Eu acho que era Glaslit. Acho que era isso. Isso. E aí, quando teve o Gobots, o desenho do Gobots que passou na televisão, que a gente descobriu que todos os dois desenhos, na verdade, né, todas as duas plataformas de robôs ali, eles eram. Então, o que aconteceu? Tinha um lá que era um caminhão, né? Mas ele não era um caminhão, era uma carreta. Você botava a carreta atrás, e ela era aquela carreta que não tinha o baú, né? Ela não era fechada, ela era aberta. Entendi. E aí, cara, você fazia o que você podia, cara. Entendeu? Ou seja, você fingia que ele era o Optimus Prime, mas não era o Optimus Prime. Era legal por causa da imaginação, cara. Eu não vou reclamar porque... Sempre. Eu acho que eu já contei em um episódio também que eu fazia o Match 5 do Speed Racer. Lembra? Sim. Que eu fazia de prendedor de roupa. Eu pegava os prendedores de roupa da minha mãe e aí eu quebrava, jogava o aramado fora, aí juntava com fita cap e ainda fazia exatamente para ele ficar com aquela ponta assim, sabe? Eu pegava e aí pintava, desenhava o M, né, em vermelho e tal. Porra, e é o que você falou, meu. Mas era de prendedor de roupa. Puta, mas eu brincava pra caramba. E eu fazia também, e eu lembro de ter feito com o prendedor o carro do Corredor X também. Sim. Então eu fiz o carro do irmão também. Né? Então, e aí quando veio o Optimus Prime, né, que eu finalmente consegui a peça, assim, não me sinto como frustrado, né? Até porque eu acho que durante a minha infância eu não teria nem dinheiro para comprar e nem meu pai teria dinheiro para comprar, né? Então me veio eu acho que o universo conspirou para vir numa boa hora, na hora que você fala, agora você tá preparado para ter um Optimus Prime, entendeu? E aí eu fui fui com tudo para ter. Então, não sei o quanto que isso seria frustração. Né? Mas será que é uma compensação? Porque, né? Uma compensação? Porque pode ser, né? Um desejo que você não conseguia realizar e realizou, vamos dizer assim. Bom. Então, não sei se beleza. Tá bom, mas a gente vai chegar nisso. Eu acho que mas é bacana você ter começado essa discussão resgatando o lance da nostalgia. Isso, né? Porque, isso que eu ia comentar. Isso. Eu acho que foi bom você ter trazido isso né, da nostalgia pessoal, né, de cada um de nós. Um exemplo prático, né? Porque, na verdade, a gente volta para a nostalgia justamente para explicar essa questão da frustração, né? Quando uma nostalgia, ela na verdade ela não traz alguma coisa positiva, ela traz uma coisa negativa. Concorda? Não só concordo, como a ciência concorda também com você. Certo? Muito porque bem. assim, tá vendo? Coisa legal? Que show! Porque assim, né? Quando a gente fala de nostalgia hoje no mundo do colecionismo, você pode ver, todo programa que fala sobre nostalgia, né, as peças que têm um apelo nostálgico, né, tem um seguidor meu agora do The One Collector, que tem um perfil de colecionáveis também, é o Joe. Joe, se você estiver escutando, né, esse episódio, eu tô falando de você. Pô, você precisa ver que bacana a alegria dele compartilhando um conteúdo que ele fez do Flash Gordon.
né, da peça da Iron Studios, sabe? Do Flash, mas o Flash Gordon, o clássico, né, naquele visual do Alex Hammond mesmo, assim, das tiras e tal. Pô, você precisa ver, né? A alegria dele. Né? Ele transbordando um sentimento nostálgico, mas disso que você tá falando, né, mano? Um sentimento positivo. Sim. Só que, por que eu falei que a ciência concorda com você? Né? Porque a gente tem a nostalgia pessoal que ela pode ser positiva, mas ela pode ser negativa. Tem até a ver com a origem da própria palavra, né? Lembra que a gente falou, né, também em programas anteriores, no próprio programa de nostalgia, né? Nostalgia como a saudade de casa, a saudade do lar. Então, traz aquele sentimento agridoce, né? Tem uma melancolia também em pensar no passado. E é aí que entra o lance da frustração. Diga, o que você tá... Não, eu tô dando risada porque, cara, eu vou falar que não é o agridoce, pra mim é o barbecue, tá? Porque tinha o McDonald's, eu vou ter que ver, besteira total, mas eu tinha os molhinhos do McDonald's lá, o agridoce que era muito gostava, entendeu? Obrigado. Você me cortou o raciocínio pra fazer uma piada ruim. Ruim? Não, mas não é ruim, é só um comentário. Mas, mas fala lá, aquele sentimento agridoce da infância, vamos lá, agora eu tudo com você, vai. E o sentimento de melancolia e perda, na verdade é isso, né? Então, o que eu descobri aí durante a análise de dados da tese, né? Eu tinha, pra você ter uma ideia, eu tinha de um lado nostalgia, eu tinha de um lado a tal da supressão de frustração, que foi o nome que eu dei para esse conceito. Certo? A literatura falava de frustração, mas durante as minhas entrevistas, o que eu escutava dos colecionadores? Que não era simplesmente a memória boa do passado, do desenho da infância, daquilo que você era fã. Era, na verdade, eu escutava coisas do tipo, antes eu não podia ter, agora eu tenho. Agora eu tenho dinheiro e eu não preciso dar satisfação. Que foi o meu caso. Exatamente, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Certo? Eu sonhava em ter, eu tinha... Os meus amigos tinham, eu não tinha. Né? Quando eu lembro do meu passado também, eu não vou dizer que eu não tive brinquedos, né? Mas era muito diferente. Talvez você compartilhe um pouco disso também, da sua experiência enquanto criança, ou não? A gente ganhava brinquedo e olhe lá, né? A gente ganhava no aniversário e no Natal, Dia das Crianças, puta. Eu lembro do meu pai, imagina. Meu pai, na verdade, era uma pessoa super generosa com todo mundo, mas brinquedo, coisas supérfluas, até porque, de novo, lembrando do passado, ele teve uma puta infância difícil, né? Passou por uma série de passou fome, sabe aquelas histórias de família? Passou fome, era engraxate com 5 anos de idade. Então, ele tinha uma relação, obviamente, com o dinheiro e uma relação do que o dinheiro era capaz de fazer para ele, para a família dele naquele momento. Então, ele era muito crítico com aquelas coisas que ele achava supérflua. Então, assim, claro que eu ganhava da minha tia, minha mãe dava um jeito. Eu não ia conseguir entender o que é uma coisa chamada colecionismo hoje em dia. Né? Imagina. Para falar a verdade, ele olhava para a minha coleção, né? Recentemente, né? Ele olhava para minhas coleções e tal, e aí... Só que aí ele acompanhou também um pouco do processo da tese, né? E ele estava mais velhinho, então foi interessante porque ele falava assim, não, agora eu começo a entender um pouco mais, né, o teu fascínio por isso, né, por esse universo. Olha que engraçado. Eu lembro desse papo, né? Assim, mas eu realmente nunca compreendi o porquê que você era tão, né, envolvido com isso e tal. E agora mais velho, mais adulto, mas enfim, o que eu quero dizer... Você provou cientificamente para ele também, né, a questão de colecionismo, né? Não era só para sua tese, né? E ele era um puta cara nostálgico, Ele, para falar a verdade, ele tinha uma relação positiva e negativa, uma perspectiva positiva e negativa com o passado. E isso é uma característica dele, mas é uma característica das pessoas. Né? Tem um psicólogo, chama Felipe Zimbardo. Ele escreveu um livro falando como que a gente, né, como que os indivíduos se relacionam com essa perspectiva do tempo, Mauro. E é muito legal, cara, porque ele mostra assim,
que nostalgia, de fato, é um traço de personalidade, então tem gente que tem mais e menos sentimento nostálgico, mas tem um pouco do que você estava falando. Tem aqueles que têm uma propensão de pensar o passado de forma mais positiva, tem aqueles que têm uma propensão de pensar de uma forma mais negativa, e tem aqueles que é um mix. Sim. Sim. Né? Meu pai era mais ou menos isso, entendeu? Sim. Ele era meio um mix das duas coisas. E as nostalgias positivas que ele tinha, olha que engraçado, tem tudo a ver com o nosso mundo. Tem tudo a ver com o mundo midiático da cultura pop. Ele amava Flash Gordon, ele amava Buck Rogers. Buck Rogers, Buck ele Rogers amava... é mais antiga, mais recente, né? Flash Gordon é mais... Mas sabe o que ele amava? O Tarzan do Johnny Vess Miller, do grito mais famoso, claro. né? Branco e preto, branco e preto. Então, era muito divertido, e ele eu já falei isso em outros programas também, ele era um cara muito também que amava o cinema, né? Então, ele lembrava das matinês, ele lembrava das histórias, Zorro pra ele. Então é engraçado que ele tinha uma nostalgia positiva, essa nostalgia positiva, entendeu? Mas aí quando ele pensava na vida dele de criança, né? Das dificuldades, com certeza não era a parte negativa, né? E era aquela coisa que ele não gostava, entendeu? Não lidava muito bem com isso, não. Então, na verdade, o que é legal da gente pontuar aqui? Num primeiro momento, eu percebi que existia uma correlação, e aí eu provei, né? Você falou e foi verdade, eu provei na tese mesmo, estatisticamente válido, né? O cientista adora falar isso, não, isso daqui é significante, né? Ou seja, quando a gente diz que algo é significante em ciência, a gente quer dizer que não é uma coisa que depende do acaso. Por que fator aleatório? Levantou uma base de dados e provou ela estatisticamente se ela tem correlação, né? A relação é positiva ou negativa e exatamente. Forte, né? Isso mesmo. Você está tentando provar. Isso mesmo. Provar a tese, né? Vamos provar a tese. É isso mesmo. E aí, o que acabou ficando evidente é que tinha nostalgia, então, mas tinha esse outro lado da supressão de frustração, que era uma tentativa, né, de compensar momentos críticos da vida, ou mais voltados à infância, e que você pode, obviamente, já que a gente está falando de colecionismo, você pode realizar essa compensação pelo consumo, né? Especialmente, como você falou, daquele caso onde a pessoa não tinha condições, né? Ou de repente o amigo tinha, ele não tinha condições, e aí ele, quer dizer, não, agora eu vou ter porque agora eu tenho condições, então, quer dizer, né? Sabe uma coisa? Você me fez, pronto, gatilho, hein? Gatilho emocional. Você me fez lembrar, você falou, os meus amigos tinham, eu não tinha. Pô, a gente viveu a década de 80, a gente amava G.I. Joe, comandos em ação. Sim. Eu tive alguns comandos em ação que eu ganhei da minha mãe, ganhei da minha tia. Comandos em ação é terrível, cara. Muito bom, né? E eu guardava... Os brinquedos eram... brinquedo, né? Naquela época era brinquedo. Brinquedo. Hoje aquele brinquedo virou colecionável, mas naquela época era brinquedo. Mas eu guardava, Mauro, olha pra você ter uma ideia, eu guardava como aquilo pra mim era precioso. Eu guardava dentro de uma caixa de plástico, que era uma caixa antiga que meu pai tinha, que era de um jogo de ferramentas. Então, tinha a parte de baixo, né, que você abria a caixa, você tirava... Uma caixa de ferramenta mesmo. Isso, e tinha uma bandejinha que era para você guardar os pregos e tal, e lá eu guardava o quê? Os equipamentos, os acessórios dos Joes. E assim, mano, eu devia ter uma meia dúzia. No máximo. E isso durante um tempo, né? E ganhava um, e ganhava outro e tal. Eu tinha o Snake Eyes, amava o Snake Eyes, adorava um que era amarelo e vermelho, que era eu esqueci o nome dele, que era o cara com lança-chamas. Puta, essa figura é linda. Eu acho que eu sei quem que é. Ela é bem bonita mesmo, lembro dela. Puta, lindo. Eu amava, eu botava a máscara dele quando ele se cobria todo paramentado, né, pra usar o... Mas assim, eu tinha meia dúvida. E, obviamente, os meus amigos... De novo, a gente não... Meu pai, ele... Né, só meu pai trabalhou, minha mãe
depois que teve filhos, ela deixou de ser professora e decidiu cuidar dos filhos, por opção própria, né? Tá. E uma bela profissão, né? Só cuidando dos filhos. Mas, enfim. E aí, mano, os seus amigos que os meus amigos, aquela coisa, a gente era de uma família de classe média, mas era diferente, né? Claro. Quando você comparava o padrão de consumo de outras famílias, de outros amigos, era diferente. E eles tinham muito mais coisa, né? E tudo bem, a gente brincava tudo junto, tal, mas eu lembro do cuidado que eu tinha com aquelas poucas coisas, né? Até que... você dá mais valor, né? Pô, você cuida mais. Porque fala, putz, se eu perder, eu não sei quando que eu vou ganhar outro, né? Pô. E teve uma época que os comandos em ação, eles começaram a receber não só mais personagens, mas os veículos. Sim. Então, pô, tinha veículos de tudo. E eu lembro, até hoje, que eu fui juntando um dinheirinho. Eu fui juntando. Eu lembro que eu guardava no meu armário com os meus gibis. Eu fui juntando, porque eu queria comprar um veículo. Eu sei o nome, Mauro. Eu lembro do nome. Eu queria comprar o Aeroforça Noturna, que é um caça todo preto do Cobra. É o Blackbird deles, né? Bem bonito. Eu sei qual que é. É isso. O Blackbird. E por que eu queria também? Porque eu lembro, eu lembro que em 1982, você lembra de um filme do Clint Eastwood? Raposa de Fogo, fantástico. Eu tenho ele aqui em Blu-ray. Tenho ele em Blu-ray. Não, e ainda vejo ele em dublado ainda, porque aí é nostalgia pura, entendeu? Porque é a mesma dublagem, cara. Puta, muito cara. Bom, muito bom. Eu queria esse jato por conta do filme também. Então, e aí eu queria. Só que aí, qual que é o final da história? Não vou me alongar. Não conseguiu juntar dinheiro. Eu fui com o dinheiro que eu achava que dava. Mas assim, eu tinha o quê? 9, 10 anos, né, mano? A gente tá falando mais ou menos isso, 9, 10 anos. E aí eu lembro perto da minha casa aqui, eu moro na zona sul aqui de São Paulo, na rua Domingos de Moraes, que tinha uma loja de brinquedos. Eu não lembro qual era o nome da loja. Não sei se era DB, eu acho que não era DB Brinquedos, era uma outra loja, mas era uma loja grande, né? Que por sinal é onde tem uma ReHap hoje. Mas enfim, era uma puta loja gigante. E lá sempre eles recebiam as novidades do comando de animação. E eu fui certo, cara, que eu ia conseguir o Aeroforça. Aquele aviãozão lá já ia sair decolando no meio da rua já. E aí eu vi o preço, né? Eu pequeno, e a gente saía de casa, moleque, né? Na nossa época a gente saía de casa sozinho, né, mano? E, cara, eu fui lá, aí olhei o preço da etiqueta, olhei o dinheiro e não tinha. Eu juro pra você, eu fiquei 1 hora zanzando e falando dentro da loja. E agora? E tinha um outro que era lindo também, que é o tal do míssil supersônico. Que é o que é aquele de asa invertida. Você deve lembrar. É um que tem uma asa invertida assim, tem uma boca, né, com os adesivos assim. Eu acho que não lembra. Não, isso eu não lembro, cara. Pra você. Meus olhos eram todos pro Blackbird também, cara. Então, mas aí, olha que coisa curiosa. E eu, criança, não consegui comprar o Aeroforça Noturna. Só que, para minimizar, naquele momento, olha, cabeça de criança, eu comprei o da asa invertida, mesmo sabendo que não era o que eu queria mesmo. De falar. Então é engraçado, né? Que eu brinquei muito com esse avião, gostava, achava ele lindo e tal, mas eu olhava para ele e assim, tá bom, mas não é. E o mais engraçado de tudo é que eu lembro dessa história e até hoje eu não tenho esse negócio, sabe?
né? E não tenho nenhum comando de eleição. Essa era a minha única pergunta que eu ia fazer para você. Falou, não, e aí, você conseguiu ele depois de novo? Não. Pô, que isso. E até hoje não. Você acredita, cara? Que isso, hein? Eu jurava que você fosse falar, não, agora, finalmente eu consegui. E não tenho, né? E é engraçado. Eu Yamato antes, né? Mas a Yamato é engraçado, né? Yamato eu curtia muito desenho, fazia muito desenho no caderno de escola e tal, mas curioso essa história do Comandos em Ação, né? Do avião, né? Claro. E hoje tudo bem, entendeu? Hoje eu acho que tudo bem, mas eu não sei o que eu faria se eu visse, não é, uma caixa lacrada, fechada, né? Não sei. É legal porque se você tivesse comprado o Blackbird, né, o Aeroforça Noturna, a gente não teria essa história para contar para os nossos ouvintes hoje. Não teria mesmo, não teria mesmo. Um exemplo clássico. Não teria não. É isso mesmo. Do seu. Deixa eu fazer uma pergunta, Helder. Agora, vamos olhar as consequências, por exemplo, né? A gente fala assim, beleza, então o colecionismo como supressão da frustração, né? Diminuição, né? Supressão, a gente sempre falando no sentido de diminuição. De exatamente. Diminuir a tensão de uma frustração. Vamos. Senão, se a gente terminar esse programa e eu não falar do nosso amigo Oxford Languages, né? Para nos ajudar aqui. Mas só para a gente entrar numa definição bem né, clássica aqui, né? Eu ainda voltada para a parte de psicanálise, tá? Tá bom. Porque no final das contas, frustração é um sentimento, um estado de espírito, né? Então não tem jeito, ele vai estar relacionado com psicanálise. Perfeito. Né? Mas aí o nosso amigo Oxford Languages, né, carinhosamente nos ajudando, ele fala o seguinte: dentro da psicanálise, a frustração compreende o estado de um indivíduo quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir satisfação de uma exigência pulsional. Tá? Pulsão de agir. Isso, exatamente. Então, basicamente, cara, você queria uma coisa e você não teve ela. Isso, né? Um obstáculo. Você teve um obstáculo. Bate com tudo que a gente está falando. Bate com tudo que a gente fez. Mas agora, se a gente pegar, né, que você teve uma frustração, seja ela recente, seja ela um pouco mais do passado, seja ela um pouco mais intensa, né, e um pouco mais demorada, se a gente olhar pela questão lá da pandemia, né? E entrar no ponto de que, olha, beleza, então vamos compensar essa história, trazendo um pouco de alegria, colocando um bonequinho, né? Um bonequinho não, um colecionável na sua estante, e que te lembre alguma coisa boa, né? Porque se você está passando dificuldade, você está passando por um momento difícil, está passando por um momento de medo, como foi o caso da pandemia, cara, você tem que compensar isso uma coisa legal, né? Você não vai compensar isso meia boca, né? Desde que, lógico, que você tenha condições, né? Como foi o seu caso aí com o avião, né? Que não foi o Blackbird. Mas, como a gente está falando também de colecionáveis que podem ser peças caras, o que eu estou imaginando, né? A questão das consequências de um colecionismo emocionalmente abalado, né? E que você não tem um pouco de freios, né? De uma lógica do tipo, não, é sentimento contra sentimento, né? A frustração contra a supressão. E aí, você pode desencadear uma coisa que a gente inclusive, também já falou em outros programas, que é um problema financeiro. Você concorda? Sim. Porque você fala, não, peraí, vou pegar, sei lá, né? Putz, sei lá. Estou com um problema, estou na pandemia, né? Estou à beira de me separar, entendeu? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma estátua da XM de R$15 mil da Rogue do X-Men, porque ela é bonita, linda pra caramba. E beleza. E eu mereço, entendeu? Sim. E aí você pode se complicar, entendeu? Então. A gente, na verdade, supre várias frustrações diárias. Porque assim. A gente sabe, né? A vida não é fácil,
né? Sim. A vida adulta não é fácil. Eu escuto. É uma montanha russa, né? Dias altos e baixos, certo? É aquela coisa, né? Eu escutei isso de um influenciador que esqueci o nome dele, mas eu gostei do que ele falou. Ele falou assim: criança reclama, adulto resolve. Né? Boa frase. Porra, é uma boa frase, né? E assim, e é isso, a gente tem que resolver, né? Claro. Inclusive as nossas frustrações. Ou sublimar e fala, para com isso, para de birra, engole aí, vai e faz acontecer, haja, né? Sim. Então, mas é claro que a gente pode ter um caso mais extremo como esse, né? De que o consumo ele se torna um consumo exagerado. Não exagerado. Não, acho que a palavra não é exagerada, é descontrolado. Ele é descontrolado. Ele vira uma compulsão. Né? Ele não vira uma compensação. É diferente. A gente está falando. Você trata o efeito, né? Você não está tratando a causa raiz. Porque se você tratasse a causa raiz da frustração, você não ia ficar tratando o efeito, que aí pode gerar os seus problemas, efetivamente. Exatamente. E eu acho que isso que tem a ver com esse conceito da supressão da frustração, ou esse fator da supressão da frustração dentro da nossa, né, da nossa prática do colecionismo. A gente adquire objetos, mas com uma função de compensação restauradora de uma memória afetiva positiva. Sim. Certo? Um caso, né? Um dos casos, né? Um dos casos. E é um dos motivos que mais apareceram no meu estudo. Então, assim, né? Quer ver eu vou pegar com cuidado para não desmanchar, né? Porque Cavaleiros do Zodíaco é sempre um desafio você manter ele intacto. Então, pera aí, olha só, gente. Que legal. O Mu de Ares. De Ares, exatamente. Bem bonito. Bem lindo, não é? Bem bonito. Cavaleiro de Ouro, coisa linda, né? Olha, eu tô mexendo ele devagar aqui, puta vida. Só que o que é o legal, Oro? Essa figura aqui, ela não é minha. Essa figura aqui é da minha mulher. Né? Essa figura não é minha. Eu comprei, né? Eu comprei para ela como uma forma de supressão de frustração. Olha, mas por quê, efetivamente? Por quê? Ela era apaixonada pelos Cavaleiros do Zodíaco, o desenho. Ela fez parte da infância dela, mais do que da minha. Cavaleiros do Zodíaco eu não tenho um vínculo emocional forte. Eu já tinha passado da época. Mas ela, né, ela é mais nova, um pouco mais nova do que eu, e ela assistia isso daqui direto. E ela amava Cavaleiros do Zodíaco. E ela pediu de Natal, isso aí, ela era criança. Ela pediu de Natal. Imagino, né? E obviamente ela é ariana. Então ela pediu de Natal, né, o Cavaleiro de Ares, e a tia falou que ia providenciar, né? Irmã da mãe dela. Muito bem. Ela revirou a cidade para tentar encontrar e não encontrou. E ela acabou ganhando um Cavaleiros do Zodíaco de Natal, mas de touro. Ela ganhou. É frustrante mesmo, né? Não que o Aldebaran não seja. Né? O Aldebaran de Touro seja super legal, mas. Imponente. Não, e ela brincou muito, né? Ela adorava. Mas assim, ela lembra do dia, do momento, do contexto, quando ela recebeu e falou: puta, mas não é. E tempos atrás, isso já tem uns 10 anos, mas foi 2014. Então essa daqui, eu tô falando de um lançamento da Bandai, quando eles fizeram, eu não sei se a gente chama isso de reissue, mas eles relançaram os Cavaleiros de Ouro. Sim. Certo, Mauro? Sim. E quando eu encontrei isso numa loja, eu comprei sem ela saber. Que legal. Mauro, quando eu cheguei em casa... Chorou. Não, eu tenho fotos dela abrindo a caixa e montando. Juro pra você, parece
uma criança, a criança, né? A criança interior, sorriso de canto a canto de boca, assim, montando. E ela tem um xodó absurdo por isso daqui. Não deixa cair um acessório aí, não, que ela te mata, hein, cara. Pelo amor de Deus. Mas veja como esse negócio é poderoso. Né? E ela falou assim, e depois ela falou, nossa, você realizou um sonho. Que legal. Né? E é um sonho mesmo, porque o que a gente está falando aqui são de desejos não satisfeitos. E é óbvio que isso faz parte da nossa história, e é óbvio que quando a gente tem esse tipo de consumo compensatório, mano, a gente de uma certa forma está colocando um pedacinho de volta do nosso self. Lembra do nosso papo do self? Né? Sim. Então a gente está, né, colocando lá aquela parte do seu self que estava faltando, né, da sua identidade, pô, tá aqui, né? Tá aqui representada nesse objeto de coleção. Legal, né? Foi mais para eu coloquei o negócio da parte financeira, mais para, né, para a gente ligar uma luz de alerta, né? Para não se complicar por conta disso, né? Só isso. Eu acho que você está certíssimo. Eu vejo isso de novo pelos colecionadores da MBM que às vezes acabam, como é que eu posso falar, né? Colocando os pés pelas mãos, extrapolam, né? Compra em novembro para vender depois em janeiro para pagar os impostos. Então, não dá. Agora, de toda forma, o que resulta tudo isso, né? As pesquisas mostram também, né? Você quando nutre a nostalgia pessoal positiva e suprime frustração, você aumenta os níveis de bem-estar emocional. Claro. E aí é super positivo, não deixa. Exatamente. Super positivo, então você elimina os sentimentos negativos, sabe? Aquelas sensações ruins. Então, e você tem, mas é aquela coisa, né? Mas é um prazer efêmero, é um prazer momentâneo, mas convenhamos, a nossa vida ela é feita de momentos efêmeros e prazeres momentâneos. O colecionismo é feito desses momentos também, né? Então, exatamente. Maravilha. Legal. Mas é isso, né, Marão? Excelente, Helder. O papo, como sempre, acho que a gente trouxe um pouquinho do nosso ponto de vista, né, com relação a isso, de um tema que, como a gente colocou, atual, certo? Sim. E que no final se mostra super positivo nessa questão da supressão, né, como a gente colocou, com um alertazinho vermelho. Só toma cuidado, porque o colecionismo pode ser cruel, né? Você pode ter uma peça aí de 1.000 a 25 mil reais. Então a gente tem que só tomar esse cuidado. Tá bom? Exatamente, ajudar os nossos amigos colecionadores que nos veem e nos escutam, né, ajudá-los a refletir também sobre isso. Como né, sempre. Aquilo que a gente sempre gosta de falar, né, mano? A gente refletir sobre, né, o nosso ser colecionador, a nossa persona de colecionador, é sempre legal porque isso nos ajuda a nos tornarmos melhores colecionadores, né? Ou seja, de extrair do hobby aquilo que ele tem de mais saudável e positivo. É isso aí. Meu amigo, como que encontramos você nas redes sociais? @TheOneCollector. É só entrar lá no Instagram, tem muito conteúdo, como sempre, sobre o nosso universo do colecionismo. Show de bola. Para me encontrar justamente no Instagram da MBM, né? @MBM_Unlimited, né? Eu acho que tem muita coisa lá para a gente usar como supressão de frustração. Então fica aí o convite para o pessoal para conhecer, tá bom? Pessoal, queria agradecer. Vale a pena. Não, tô falando, e vale a pena, porque o showroom da MBM é muito legal. Não é porque você é meu amigo, não, a gente tá aqui, mas vale a pena a visita mesmo. Toda vez que você vai lá pra gente gravar lá na MBM, você fala, pô, não devia ter vindo, né? Sempre fica com uma vontade de suprimir alguma coisa, né? Alguma frustração ali, né? Nossa Senhora. Pois é. Maravilha. Pessoal, super obrigado. Quem gostou aí, por favor, não deixe de compartilhar com os amigos, comentar aqui, que isso é super importante.
tá bom? E com certeza. Compartilhem, né? Por favor, né, Maurão? Para dar essa força para nós. Exatamente. É isso. Para a gente continuar fazendo os nossos episódios com muito carinho aí para vocês, tá bom? Pessoal, super obrigado. Helder, mais uma vez um prazer. Valeu, Maurão. Um grande abraço. Como sempre, abraço. Tchau. Tchau, tchau.